Vamos então ao nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, entrando aqui na nossa reta final. Esse é o último capítulo, os últimos traços, é o nosso primeiro encontro sobre essa última parte. E vamos aqui então nos preparando já para fecharmos mais esse livro, essa história tão dramática e ao mesmo tempo também tão esperançosa, né, que Camilo trouxe para todos nós. E lembrando que, finalizando esse livro, nós iniciaremos o livro Voltei, de Irmão Jacó, psicografia do Chico Xavier. Vamos então aqui para o nosso livro. Últimos traços. Faz precisamente 52 anos que habito o mundo astral. Tendo-o atingido através da violência de um suicídio, ainda hoje não logrei alcançar a felicidade, bem como a paz íntima, que é o beneplácito imortal dos justos e obedientes à lei. Durante tão longo tempo tenho voluntariamente adiado o sagrado dever de renascer no plano físico-material, envolvido na armadura de um novo corpo, o que já agora me vem amargurando sobremodo os dias, não obstante tê-lo feito desejoso, de sorver ainda, junto dos nobres instrutores, o elemento educativo capaz de, uma vez mergulhado na carne, proteger-me bastante, o suficiente para me tornar vitorioso nas grandes lutas que enfrentarei rumo à reabilitação moral e espiritual. Muito aprendi durante este meio século em que permaneci internado nessa colônia correcional, que me abrigou nos dias em que eram mais ardentes as lágrimas que minha alma chorava, mais dolorosos os estiletes que me feriam o coração vacilante, mais atrozes e desanimadoras as decepções que surpreenderam meu espírito, muros adentro do túmulo cavado pelo ato insano do suicídio. Mas se algo aprendi do que ignorava e me era necessário para a reabilitação, também muito sofri e chorei, debruçado sobre a perspectiva das responsabilidades dos atos por mim praticados. Mesmo desfrutando o convívio confortativo de tantos amigos devotados, tantos mentores zelosos do progresso de seus pupilos, derramei pranto pungentíssimo enquanto muitas vezes o desânimo, essa hidra avassaladora e maldita, tentava deter-me os passos nas vias do programa que me tracei. Aprendi, porém, a respeitar a ideia de Deus, o que já era uma força vigorosa a me escudar, auxiliando-me no combate a mim mesmo. Aprendi a orar, confabulando com o Mestre amado nas asas luminosas e consoladoras da prece lídima e proveitosa. Muito trabalhei, esforçando-me diariamente durante 40 anos ao contato de lições sublimes de mestres virtuosos e sábios, a fim de que das profundezas ignotas do meu ser, a imagem linda da humildade surgisse para combater a figura perniciosa e malfazeja do orgulho, que durante tantos séculos me vem conservando entre as urzes do mal, sussobrando nos baixios da animalidade. Ao influxo caridoso dos legionários de Maria, também comecei a soletrar as primeiras letras do divino alfabeto do amor e com eles colaborei nos serviços de auxílio e assistência ao próximo, desenvolvendo-me em labores de dedicação àqueles que sofrem, como jamais me julgara capaz. Lutei pelo bem, guiado por essas nobres entidades, estendi atividades tanto nos parques de trabalhos espirituais, acessíveis à minha humílima capacidade, como levando-as ao plano material, onde me foi permitido contribuir para que em vários corações maternos a tranquilidade voltasse a luzir, em muitos rostinhos infantis, lindos e graciosos, o sorriso despontasse novamente, depois de dias e noites de insofrida expectativa, durante os quais a febre, ou a tosse e a bronquite os haviam esmaecido, e até no coração dos moços, desesperançados ante a realidade diversa, pude colocar a lâmpada bendita da esperança, que hoje norteia meus passos, desviando-os da rota perigosa e traiçoeira do desânimo, que os teria impelido
a abismos idênticos aos por mim conhecidos. Durante 40 anos trabalhei, pois denodadamente, ao lado dos meus bem-amados guardiães, não servi só ao bem, experimentando atitudes fraternas, mas também ao belo, aprendendo com insignes artistas e virtuosos a homenagear a verdade e respeitar a lei, dando à arte o que de melhor e mais digno foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma. Não obstante, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Existe um vácuo em meu ser que não será preenchido senão depois da renovação em corpo carnal, depois de plenamente testemunhado a mim mesmo o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. A recordação dolorosa daquele Jacinto de Ornella Ruiz, por mim desgraçado com a cegueira irremediável, num gesto de desrespeito e ciúme, parece indelével, impondo-se às cordas sensíveis do meu ser, como estigma trágico do remorso inconsolável, requisitando de meu destino futuro penalidade idêntica, ou seja, a cegueira, já que a prova máxima de ser cego fora por mim, anulada à frente do primeiro ensejo ofertado pela providência, mediante o suicídio com que julgara poder libertar-me dela, ficando, portanto, com esse débito na consciência. Bom dia, Tacaval, bom dia, Braz, bom dia, Vanessa. Então aqui nós vimos nesse início, 50 anos então já se fazia que Camilo se encontrava no plano espiritual, durante os quais 40 ele já se encontrava em atividade produtiva. De todas as atividades que ele fazia, nós vimos ali durante meio século de presença no plano espiritual, a consciência continuava ali sempre presente, lembrando, né, daquilo que ele fez com relação a Jacinto de Ornella Ruiz, aquele, né, que foi seu adversário numa encarnação anterior, que por ciúme, já que ele queria ter ali a prima próxima a ele então torturou, como sendo ali um dos mandantes da Inquisição, e depois fez com que ele então se tornasse cego. Na encarnação seguinte, onde a cegueira também o acompanharia, como resultado, né, das escolhas que ele tinha feito, ele então, para fugir da cegueira, ele cometeu suicídio. Nessa encarnação atual, então, já esclarecido e pelo menos fortalecido, como ele traz para nós, ele já se preparava para uma nova encarnação, também trazendo como prova máxima ser cego novamente. Então a gente viu aqui que por mais que ele tentasse adiar, e ele falou que voluntariamente ele fez as escolhas, né, de continuar no plano espiritual, ali buscando instrução, fortalecendo ali as suas convicções, fortalecendo a sua fé e tudo mais, então a consciência começava então a chamá-lo, né, para que cumprisse aquilo que era reservado a ele mesmo, né? Porque nós lembramos que no momento em que ele chegou a essa cidade universitária, naquela palestra inicial que foi proferida, né, para todos aqueles que eram pacientes que recebiam alta lá do hospital, nós então vimos que foi oferecido a eles então escolhas, com exceção do pessoal do manicômio, que tinha ali então a reencarnação compulsória determinada como uma necessidade terapêutica por restabelecimento deles, um restabelecimento muito difícil, né, diga-se de passagem, tanto para homens como para mulheres, né, nós vimos os dois casos, os dois departamentos. Os demais eles tinham então livre-arbítrio de ou reencarnassem naquele mesmo momento, ou reencarnariam naquele mesmo momento, ou poderiam ter ali a opção de reencarnarem em momento oportuno, assim que assim julgassem, ou ficassem estudando no plano espiritual, trabalhando também, como foi o caso de Camilo, ou então ficassem na ociosidade, que embora, como nós vimos naquela palestra, não fosse recomendado, era uma opção que eles tinham, ficar no plano espiritual, adiando a reencarnação, sem fazer nada de produtivo.
Nós vimos aqui então Camilo, que fez essa escolha, mas por mais que ele se empolgasse, continuando no plano espiritual, trabalhando, estudando, se sentindo útil, produtivo e tudo mais, o fim daquele estágio tinha que chegar, para que ele retornasse então ao plano físico para cumprir aquilo que ele adiava, né? Porque certamente nós já vimos em outras tantas psicografias espíritos que falam, né, que no momento em que eles começam a pressentir o momento da reencarnação, bate então uma angústia, principalmente porque esses espíritos começam a trazem, né, em suas consciências débitos que precisam ser reparados. Então eles já se preparam para uma nova encarnação sabendo que a bagagem que vai acompanhá-lo é uma bagagem de expiações, de provas difíceis, isso de um espírito com uma trajetória sem grandes complicações, apenas débitos naturais de relacionamentos, de escolhas que ele acabou fazendo em suas últimas encarnações, não se tornou necessariamente um grande criminoso, apenas um espírito comum que não cumpriu bem, né, o projeto que havia sido preparado. Agora a gente pode imaginar um caso de um suicida. Se aquele que teve uma vida mediana e que precisa retornar para dar continuidade nos trabalhos que foram mal cumpridos ou foram adiados, se já é difícil para esses espíritos, podemos imaginar para um suicida que vai voltar ao mundo espiritual, ao mundo físico, trazendo ali tantas dificuldades e tantas experiências difíceis na sua trajetória. O Braz lembrou aqui, nenhuma das pesquisas reencarnatórias vi um parecer que ficamos na extrafísica por média de 250 a 1600 anos mais ou menos, devido à fila enorme, né? Mas tem gente que volta imediatamente. Olha, Braz, eu também já vi algumas pesquisas que falam de 50, de 80 anos, é muito relativo, né? O que a gente pode lembrar é que os períodos entre as encarnações, isso é uma dedução que a gente pode tirar, eles vão ficando cada vez mais extensos, né? Porque os espíritos agora, trazendo ali um conhecimento mais aprofundado, tendo ali uma consciência, né, exatamente de todo o mecanismo de evolução, de reencarnação, lei de causa e efeito, eles aproveitam mais o tempo no plano espiritual. É difícil para nós precisar alguma data. Camilo, ele vai falar do tempo que ele estava lá, que ele falou aqui de 50 anos, 50 e poucos anos, assim como também outros espíritos trazem ali as suas histórias, né, de mais ou menos meio século ali de aprendizado. Então aqueles que ficam mais tempo que isso, seja porque estão adiando, seja porque são espíritos que merecem mais tempo no plano espiritual, né, então é muito relativo, depende de cada um deles. No passado nós lembramos que, como os espíritos ainda traziam, né, um sentimento e um pensamento muito primitivo, eles reencarnavam quase que de imediato, né, porque aquelas reencarnações iniciais eram muito mais voltadas para o domínio do instinto primitivo. Então eles viviam uma experiência, chegavam ao plano espiritual, adquiriam algum conhecimento, voltavam rapidamente, e aí então conforme o espírito vai evoluindo em termos de conhecimento e de valores, ele vai aproveitando mais o plano espiritual, se preparando, estudando. Então assim é difícil a gente estabelecer um prazo, né, porque as informações que nós temos sobre reencarnações são dos livros que chegam para nós. Esses livros, cada espírito conta a sua história pessoal. Então é difícil a gente generalizar, né? Quanto tempo nós ficamos do plano espiritual? Quais foram as nossas últimas existências? Como foi tudo isso, né? Então nós temos assim sempre aquela expectativa, né, de quanto tempo o espírito fica no plano espiritual, quanto tempo ele fica aqui no mundo físico. Nós percebemos que até mesmo a permanência aqui no mundo material tem sido muito mais prolongada, ou seja, nós estamos agora em condições de assumir projetos mais complexos. Antes era apenas, como eu falei para vocês, a necessidade do domínio do primitivismo. Então nós tínhamos ali situações que eram criadas para nós apenas para domarmos essa parte mais agressiva nossa. Aí então a gente vai desenvolvendo o nosso conhecimento. Então é mais ou menos assim, uma criança,
quando entra na escola, ela tem ali aquele período de 1 ano para ela aprender a ler, escrever e tudo mais, e aí cada ano ela vai aprendendo uma coisa nova. Conforme ela vai chegando no ensino superior, ela já começa a fazer projetos de 3, 4, 5 anos. Ou seja, quanto maior o conhecimento, maior a complexidade dos projetos que ela pode assumir. Então nós percebemos que a nossa presença no mundo material acaba sendo muito mais extensa, e assim nós temos visto até mesmo, né, nas reencarnações que nós temos, que hoje já não são aquelas reencarnações tão breves como eram no passado. Agora já tem muito mais tempo aqui aproveitando as reencarnações, tendo projetos de família, projetos profissionais, projetos morais, né? Então o espírito acaba aproveitando muito mais, tanto aqui como do outro lado. Mas é sempre muito difícil a gente estabelecer números, datas, valores para algo que nós não temos informações. Mas certamente a gente sabe que os espíritos têm essa oportunidade de aproveitar muito mais, né? Aquelas reencarnações que são mais breves são complementos, né, como os espíritos passam para nós. O espírito vem, cumpre aquela etapa, volta para o plano espiritual, ali ele se prepara para projetos mais a longo prazo, né? Muitas vezes são projetos que se estendem além de uma encarnação. Ele vem numa encarnação, faz uma parte daquele projeto, depois ele volta numa outra encarnação, e assim ele vai elaborando aqueles planos, né, muito mais longos, muito mais elaborados, com mais pessoas participando, com mais atividades, enfim. E isso é resultado exatamente da própria evolução. A Gilda lembrou aqui, né, e depois de toda essa preparação, ele sendo reincidente, tem que fazer toda essa trajetória novamente para uma nova reencarnação, né? E aqui a gente vê, né, Gilda, que demonstra aqui um preparo muito maior agora para poder enfrentar essa experiência que ele vem vivenciando. Porque a gente lembra que o suicídio que ele acabou cometendo foi resultado do orgulho ferido. Ele já vivia ali numa situação financeira material muito difícil, como ele relatou para nós, e depois então ele vem com uma doença que o colocaria numa condição de muito mais constrangimentos. E na visão dele, né, muito mais humilhação. E ele não suportaria tudo isso. Então, como ele colocou assim, que a maior vitória que ele alcançou no plano espiritual foi exatamente esse domínio sobre o orgulho que ele tinha, que durante tantas encarnações acabaram fazendo com que ele caísse, se ferisse. Naquela condição de inquisidor, na encarnação anterior a essa que ele teve, do suicídio, ele não apenas tinha ali uma posição de grande poder, como era um homem muito orgulhoso, muito arrogante. Então, juntou ali todos os elementos que são necessários para uma grande queda, para o fracasso, né? E a gente tem 2 pontos importantes, Tico Teco, com relação a essa questão da desobediência da lei. Ou o espírito desobedece porque ele ainda é muito infantil, e ele não compreende, então ele acaba infringindo a lei muito mais por ignorância, ou é aquele espírito que, embora tenha conhecimento, ele é rebelde. Então a gente lembra, né, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então aqueles espíritos que têm mais conhecimento, mas que infringem essa lei com conhecimento de causa, certamente a cobrança acaba sendo muito maior. Abraço, João. E no caso daqueles espíritos que o fazem, né, muito mais por impulso, né, sim, sempre tem o preço relativo à infração de cada indivíduo. Vamos lá, continuando aqui para nós. Como foi colocado para nós aqui, ele acabou então, né, dando à arte o que de melhor e mais digno possível foi possível extrair das profundezas sinceras de minha alma, né? Então ele, como artista, escritor que era, ele acabou fazendo uso dessa faculdade, desse talento, agora de modo muito mais produtivo, né? Ritinha, que era aquele espírito que falava sobre as artes, né, comentava, né, que muitos artistas daquela época, nós vemos isso com muita clareza, muita facilidade nos tempos atuais, utilizavam esse conhecimento da arte de influenciar as pessoas, lamentavelmente de modo muito negativo. Na televisão, no cinema, no teatro, na música, na escrita, na pintura, na fotografia, nos desenhos. Quantas vezes nós alimentamos muito mais os nossos instintos inferiores do que valorizamos, né, as nossas
faculdades mais elevadas, né? Então, infelizmente, temos isso como uma falha que cada um de nós ainda trazemos. Continuando aqui para nós. Não obstante, apesar de tudo isso, né, como eu comentei com vocês, ele diz assim, né, jamais me senti satisfeito e tranquilo comigo mesmo. Só retomando aqui o item anterior, né? Existe um vácuo em meu ser que não será preenchido senão depois da renovação em corpo carnal, depois de plenamente testemunhado a mim mesmo como o dever que não foi perfeitamente cumprido na última romagem terrena, abreviada pelo suicídio. Então, por mais que ele se ocupasse, se tornasse produtivo e tudo mais, ficava assim aquele peso na consciência de que as coisas não estavam completas. De há muito devera eu ter voltado à reencarnação. O que fora lícito aprender nas academias da Cidade de Esperança foi-me facultado generosamente pela magnânima diretoria da colônia, a qual não interpôs dificuldades ao longo aprendizado que desejei fazer. Até mesmo avantajados elementos da medicina psíquica adquiri ao contato dos mestres, durante aulas de ciência e no desempenho de tarefas junto às enfermarias do Hospital Maria de Nazaré, onde sirvo há 12 anos, substituindo Joel, que partiu para novas experiências terrenas, no testemunho que a lei devia, como suicida que também era. Nós lembramos, né, que muitos daqueles trabalhadores que atuavam naquele hospital junto aos suicidas eram também suicidas, só que se encontravam numa condição de servidores, não mais de pacientes. E agora Camilo, então, tinha assumido o mesmo papel de Joel, que era inicialmente um instrutor, mas que na verdade tinha sido também paciente e agora voltava ao mundo físico para cumprir aquilo que lhe dizia a respeito. Tal aptidão valer-me-á o poder tornar-me médium curador, mais tarde, quando novamente habitar a crosta do planeta, onde tantas e tão graves expressões de sofrimento existem para flagelar a humanidade culposa de erros constantes. Aqui vale um comentário nesse trecho, que nós temos, se hoje nós temos, né, a medicina, temos hoje tantos servidores que procuram aliviar o sofrimento das pessoas, seja ali um sofrimento físico, seja um sofrimento psíquico, emocional. Então a gente pensa sempre naqueles trabalhadores que chegam para nos ajudar com esse alívio. Mas aí então nós entendemos assim, mas espera aí, se eles vêm trazer o alívio, é porque tem o sofrimento. Mas por que ainda existe o sofrimento? Exatamente porque nós somos ainda seres que trazemos muitas culpas, muitos erros do nosso passado que ainda precisam ser expiados, precisam ser trabalhados, dissipados de nossa consciência. E esses erros, então, eles acabam se refletindo em sofrimentos que nos atingem nos mais variados campos: social, familiar, físico, psíquico, espiritual, característica de um mundo de provas e expiações. Provas, assim como outros mundos mais elevados também trazem ali as suas provas, porque prova não significa necessariamente sofrimento. Prova significa ali um teste de caráter para que o espírito possa se fortalecer e se elevar. Agora, as expiações, que nada mais são do que a necessidade que nós temos de resgatar débitos do nosso passado, essas expiações são características aqui, dessa faixa evolutiva em que nós nos encontramos. Então, ao mesmo tempo que nós apresentamos o sofrimento, o mundo espiritual nos apresenta também o alívio que chega para aqueles que têm merecimento. Porque muitas vezes, mesmo que nós sejamos assistidos, o sofrimento se faz presente. Porque não é dissipando o sofrimento, né, que nós vamos nos elevar, que nós vamos crescer. Pelo contrário, muitas vezes será exatamente através do sofrimento que nós precisamos despertar a nossa consciência. Então Camilo fala que ele poderia vir como médium curador para trabalhar nessa parte de alívio dos sofrimentos, né? Mas ele coloca exatamente, né, tão graves,
tantas e tão graves expressões de sofrimento existem para flagelar a humanidade culposa de erros constantes. Então esse é o perfil que nós temos do nosso mundo hoje. Uma humanidade culposa, que precisa passar por tantos flagelos, né, de todas as ordens, todos eles então relacionados com passados delituosos que nós ainda temos. Faltava-me, todavia, o idioma fraterno do futuro, aquele penhor inestimável da humanidade, e que tenderá a envolvê-la no amplexo unificador das raças e dos povos confraternizados para a conquista do mesmo ideal, o progresso, a harmonia, a civilização iluminada pelo amor. Esse era estudo facultativo, como aliás todos os demais deveres que tenderíamos a abraçar, mas que os iniciados, particularmente, aconselhavam a fazermos, a ele emprestando grande importância, porquanto esse idioma, cujo nome simbólico é o mesmo de nossa cidade universitária, isto é, Esperança, Esperanto, resolverá problemas até mesmo no além-túmulo, facultando aos espíritos elevados os se comunicarem eficiente e brilhantemente através de obras literárias e científicas, as quais o mundo terreno tende a receber no invisível nos dias por vindouros, servindo-se de aparelhos mediúnicos que também se hajam habilitado com mais essa faculdade, a fim de bem atenderem aos imperativos da missão, que em nome do Criador e por amor da verdade e da redenção do gênero humano, deverão exercer. Aqui a gente lembra que assim que Camilo chegou na cidade de Esperança, ele comentou, né, sobre a universidade, né, do Esperanto. Então muitos espíritos aqui tinham a opção de fazer esse estudo para se versarem, né, nesse idioma universal que vem sendo difundido do plano espiritual, exatamente para facilitar a comunicação, não apenas no mundo físico, mas também no mundo espiritual. Ora, convinha extraordinariamente aos meus interesses em geral, e aos espirituais em particular, a aquisição no plano invisível desse novo conhecimento, ou seja, do idioma Esperanto. Ao reencarnar, levando-o decalcado nas fibras luminosas do cérebro perispiritual, em ocasião oportuna, dever-me-ia a intuição de reaprendê-lo ao contato de mestres terrenos. Eu fora, aliás, informado de que seria médium na existência por vindoura e comprometera-me a trabalhar, uma vez reencarnado, pela difusão das verdades celestes entre a humanidade, não obstante o fantasma da cegueira que se postou à minha espera nas estradas do futuro. Meditei profundamente na conveniência que adviria da ciência de um idioma universal entre os homens e o espírito, do quanto eu mesmo, como médium que serei, poderei produzir em prol da causa da fraternidade, a mesma do Cristo, uma vez o meu intelecto de posse de tal tesouro. Obtida, pois, a permissão para mais esse curso, matriculei-me na academia que lhe era afeta e me dediquei fervorosamente ao nobre estudo. Não era simplesmente um edifício a mais, figurando na extensa avenida acadêmica, onde os suntuosos palácios se alinhavam em magistral efeito de arte pura, mas escrínio de beleza arquitetônica, que levaria o pensador ao sonho e ao deslumbramento. Era também um templo, como as demais edificações, e nos seus majestosos recintos interiores a fraternidade universal era homenageada em esmorecimentos e sob as mais sadias inspirações da esperança por ministros do bem, incansáveis em operosidades tendentes ao benefício e progresso da humanidade. Localizado num extremo da artéria principal da nobre e graciosa cidade do astral, elevava-se sobre ligeiro planalto circulado de jardins cujos tabuleiros profusos também se multiplicavam em matizes suaves, evolando oblatas de perfumes ao ar fresco que se impregnava de essências agradáveis e puras. Arvoredos floridos, caprichosamente mesclados de tonalidades verde-gaio e como que translúcidas, ora esguios, de galhadas festivas,
ou frondosos orlados de festões garridos, onde doces virações salmodiavam queixumes enternecidos, alinhavam as alamedas e pequenas praças do jardim, emprestando ao encantador o idealismo augusto dos ambientes criados sob o fulgor das inspirações de mais elevadas esferas. A gente percebe aqui que a leitura dos textos de Camilo é um desafio, né? Porque muitos termos que para nós são desconhecidos, né? É ali um desafio de vocabulário. Assim como também, né, o livro de Manuel Filomeno de Miranda, que da mesma forma também tem ali um vocabulário difícil. A gente faz a leitura com um dicionário do lado ali para não se perder, né? Me dá um ok, por favor, pessoal, na área de texto. Só para confirmar se está tudo em ordem. Vamos lá? Ok, obrigado. Não foi sem sentir vibrar nas cordas sutis do meu espírito um frêmito de insólita emoção que levemente galguei as escadarias que levavam à alameda principal, acompanhado a primeira vez de Pedro e Salúcio, representantes que eram da direção do movimento universitário do cantão, isto é, espécie de inspetores escolares. Ao longe, o edifício fulgia docemente, como estruturado em esmeraldinos tons de delicada quintessência do astral. Dir-se-ia que os revérberos do astro-rei, que muito de mansinho penetrava aos horizontes do nosso burgo, resvalando brandamente pelos embórios e pelas cornijas rendilhadas e graciosas, o envolviam em bênçãos diárias, aquecendo com ósculos de fraterno estímulo a ideia genial processada no seu interior augusto por um pupilo de entidades esclarecidas, enamoradas do progresso da humanidade, de realizações transcendentes entre as sociedades da Terra como do espaço. Aqui ele fala da grande preocupação que havia entre os espíritos, né, com os trabalhos relacionados também com o próprio mundo material. E não apenas ali aquele trabalho focado apenas para os desencarnados, mas trabalhando, né, entre os espíritos e também aqui com a humanidade. Era, todavia, a única edificação, refugindo tonalidades esmeraldinas e fiavas, em desacordo com suas congêneres, que lucilavam nuances azuladas e brancas, e que não obedecia ao clássico estilo hindu. Lembraria antes o estilo gótico, evocando mesmo certas construções famosas da Europa, como a Catedral de Colônia, com suas divisões e reentrâncias bordadas, quais joias de filigrana, suas torres apontando graciosamente para o alto, entre flamejamentos que se diriam ondas transmissoras de perene inspirações para o exterior. Os recintos interiores não decepcionavam, porquanto eram o que de mais belo e mais nobre pude apreciar nos interiores da cidade Esperança. Feição de catedral, com efeitos de luzes surpreendentes, e um acento de arte fluídica da mais fina classe que me era possível conceber, compreendia-se imediatamente não serem orientais, e tampouco iniciados os seus idealizadores, que não pertenciam à falange, sob cujos cuidados nos reeducávamos, e que antes deveria tratar-se de realização transplantada de outras falanges, como que uma embaixada especial, sediada em outras piagas, mas com elevadas missões entre nós outros, e cuja finalidade seria, sem sombra de dúvidas, igualmente altruísticas. O que ele coloca para nós aqui é o intercâmbio que existe entre espíritos, né, das mais variadas culturas e conhecimentos que participavam dessas construções do plano espiritual. E aí, obviamente, cada um então trazendo características, né, da arte, da arquitetura, dos estilos, né, decorativos mais variados que nós vemos no mundo espiritual. Então o que Camilo coloca é que aquelas construções que ele percebia não eram típicas, né, dos espíritos com quem ele tinha ligação, mas certamente foi a colaboração de grupos que vieram ali de outras esferas. Com efeito,
A uma interrogação minha, Pedro e Salustio responderam tratar-se de uma filial da grande Universidade Esperantista do Astral, com sede em outra esfera mais elevada, a qual irradiava inspiração para as suas dependências do invisível, como até na Terra, onde já se iniciava apreciável movimentação em torno do nobilíssimo certame entre intelectuais e pensadores de todas as raças planetárias. Igualmente não era, como as demais escolas do nosso burgo, dirigidas por iniciados em doutrinas secretas. Seus diretores seriam neutros, como na Terra como no além, em matéria de conhecimentos filosóficos ou crenças religiosas em geral. Seriam antes renovadores por excelência, idealistas, a pugnarem por um melhor estado nas relações sociais, comerciais, culturais, etc., que tanto interessam à humanidade. Ali destacamos grandes vultos reformadores do passado, emprestando do seu valioso concurso à formosa causa, alguns deles tendo vivido na terra aureolados por insuspeitáveis virtudes, e com os próprios nomes registrados na história como mártires do progresso, porquanto trabalharam em várias etapas terrenas, nobre e heroicamente, para a melhoria da situação humana e da confraternização das sociedades. Surpreendido, ali encontrei pleiade cintilante de intelectuais de toda a Europa aderidos ao movimento, entre muitos o grande Victor Hugo, para só me referir a um representante do continente francês, ainda e sempre genial e trabalhador, dando de suas vastas energias a ideia da difusão de um inapreciável patrimônio entre a humanidade. Aqui é interessante porque Camilo ele comenta sobre aquelas grandes mentes, aquelas grandes personalidades que marcaram seus nomes aqui na história da humanidade, né, que hoje nós vemos nos livros de história, nos livros da arte e tudo mais, mas também muitos daqueles que passaram de uma forma anônima aqui pelo nosso mundo, mas deixando, né, um rastro, né, de grande trabalho, de grandes transformações aqui para a humanidade. E aí então a gente lembra que esses espíritos voltam ao mundo espiritual e lá continuam suas atividades, né, e sendo reconhecidos, acabam ali sendo admirados, né, até mesmo idolatrados, né, por muitos. Vemos ali personalidades religiosas, né, imaginar, por exemplo, dentro do próprio meio espírita, aqueles que encontrariam com o próprio Kardec, encontrariam com Chico, encontrariam com outros grandes representantes da doutrina espírita, e aí simplesmente são espíritos que fazem o trabalho que se incumbiram de fazer, mas que para nós acabam se tornando, né, alvos de grande admiração, porque fizeram aquilo que muitas vezes nós ainda estamos distantes para fazer. Mas então ele viu ali Victor Hugo. Quando, por isso mesmo, tomei lugar no amplo e bem iluminado salão para o advento das primeiras aulas, confessava-me grandemente atraído por essa nova e admirável falange de servidores da luz. Uma vez no recinto, onde nuanças docemente esmeraldinas se casavam ao rendilhado dourado da arquitetura fluídica e sutil, emprestando-lhe sugestões encantadoras, não me pude furtar a surpresa de averiguar ser o elemento feminino superior em grande número ao masculino, referência feita aos aprendizes. Para variar, né? As mulheres sempre ali presentes nessas atividades, né, de aprendizados, de grandes realizações. E durante o prosseguimento de todo o interessante curso, pude verificar que com fervor minhas gentis colegas de aprendizado, as mulheres, se dedicavam à vultuosa conquista de armazém no refolho do cérebro perispirítico, às bases espirituais de um idioma que, uma vez reencarnadas, lhes seria grato lenitivo no futuro. Afã generoso a lhes descortinar horizontes mais vastos, assim para a mente como para o coração, dilatando ainda possibilidades muito mais ricas de suavizar críticas, situações, remover empecilhos, solucionar problemas com que porventura viessem a deparar no trajeto das reparações
e testemunhos inaliáveis do porvir. E que de afeições puríssimas e blandiciosas durante o mencionado labor. Ao amável aconchego dos meus companheiros de ideal esperantista, desde os primeiros dias harmonizadas as coroas do meu ser, as suas vibrações gêmeas da minha, enchendo o meu espírito de indizível satisfação, o coração se me dilatando para o advento da mais viva e consoladora esperança de melhores dias, presidindo as sociedades terrenas do futuro, no seio das quais tantas vezes ainda renasceríamos, rumando para as alcandoradas plagas do progresso. Tal como no desenrolar das lições ministradas pelos antigos mestres Aníbal e Epaminondas, desde o primeiro dia de aula na Academia de Esperanto, verificou-se magistral desfile de civilizações terrenas. Suas dificuldades, muitas até hoje insanadas, muitos de seus mais graves impasses foram analisados sob nossas vistas interessadas, em quadros expositivos e sequentes, como o cinematógrafo, mostrando a humanidade a debater-se contra as ondas até hoje insuperáveis da multiplicidade de idiomas e dialetos, dificuldades que figuravam ali como um dos flagelos que assolam a atribulada humanidade, complicando até mesmo seu futuro espiritual, porquanto no próprio mundo invisível se luta contra estorvos motivados pela diferença de linguagem nas zonas inferiores ou de transição, onde prolifera o elemento espiritual, pouco evolvido ou ainda muito materializado. Aqui o que vale para nós, né, nesse comentário, é com relação às dificuldades de entendimento que sempre houve na história da humanidade e que sempre gerou tantos e tantos atritos. Então, por falta de diálogo, por falta de entendimento, por não terem ali, né, um vocabulário comum, muitas vezes nós vimos ali guerras que foram criadas por causa de mal entendidos de comunicação. Então é esse ponto que Camilo comenta para nós aqui que eles estavam aprendendo, né? Porque para poder ter ali o entendimento do porquê aprender tudo aquilo, eles então tinham a oportunidade de fazer uma revista na história da humanidade perceberem, né, que se houvesse no passado uma linguagem comum a todos, muitos problemas poderiam ter sido evitados e a evolução do nosso planeta teria acontecido de um modo muito mais rápido e efetivo. O Braz lembrou ali em cima, né, o escritor Guimarães Rosa aprendeu Esperanto em 46 dias para auxiliar o governo brasileiro na época, né? Quem tem capacidade, né, Braz? Então, diz para nós aqui, deixa eu ver aqui. Chico até colocou: os 10 mandamentos foram dados há milhares de anos, mas o homem continua desobedecendo e ainda incentivando a desobediência de outros a essas leis. Que consequências sobre essas pessoas se poderia esperar, né? A gente lembra que quando se pega ali os 10 mandamentos, né, que veio dentro das tradições hebraicas, ele veio na verdade para complementar aquilo que outras leis já diziam, né, em outras partes, em outras culturas. E aí então a humanidade foi evoluindo, a consciência também, a inteligência da mesma forma. Essas leis foram se tornando cada vez mais claras, mas a humanidade rebelde tinha que passar por isso, né? Pegamos, por exemplo, né, o Código de Hammurabi na Babilônia, depois nós pegamos gregos e romanos, que também aperfeiçoaram essas leis, né? Então nós vimos ali que leis que foram, né, trazendo ali o direito para organizar essas sociedades com relação à convivência, com relação às posses, com relação ao comportamento, né? Então tudo isso foi evoluindo com o passar do tempo. E aí, mas a humanidade continua, né? Hoje nós temos constituições que são extremamente complexas e ainda assim os crimes continuam acontecendo. Mas certamente a humanidade evoluiu muito de lá para cá. Kardec coloca para nós lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, falando que as leis tendem a mudar, tendem a se tornar cada vez mais elevadas, né, no que diz respeito à sua condição moral, exatamente como um reflexo da própria evolução da humanidade. Então a humanidade vai se elevando, vai transformando,
depois então vai colhendo, né, os frutos menos dolorosos, menos traumáticos, né? Então todas essas leis foram trazidas exatamente para organizar as sociedades. Diz para nós aqui, vamos lá. Tá. Minúcias, ramificações, consequências surpreendentes até mesmo dentro do lar doméstico, empeços desanimadores no alongamento das relações e até do amor entre as nações, os povos e os indivíduos, tudo foi magistralmente examinado, desde as primeiras civilizações contempladas no planeta até o século XX, que eu próprio não alcançara no plano material. Ou seja, né, porque como ele desencarnou no final do século XIX, e ele estando já há mais de 50 anos no plano espiritual, como ele mencionou aqui no início do capítulo, ele então estudou inclusive a humanidade, a dinâmica da humanidade, mesmo ele já não pertencendo mais a ela, né, nos tempos em que ele já não se encontrava mais encarnado. E depois, a simplificação dos mesmos casos, a remoção das mesmas dificuldades, a aurora de um progresso franco, também alicerçado na clareza de um idioma que será patrimônio universal, da mesma forma que a fraternidade e o amor, unindo ideias, mentes, corações e esforços para um único movimento geral, uma graciosa conquista, a difusão da cultura em geral, a aproximação dos povos para o triunfo da humanidade das divistas, a felicidade das criaturas. Soletramos então os vocábulos. Eram-nos apresentados artística e gentilmente através de quadros vivos e inteligentes. Sobrepunham-se estes em sequência admirável de leitura, fornecendo-nos o de que necessitávamos para nos apossarmos dos segredos que nos permitiriam, mais tarde, até mesmo discursar fluentemente em assembleias seletas. Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes, tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. Aqui um ponto interessante que ele coloca para nós é com relação aos aprendizados que nós temos no plano espiritual e depois começam então a aflorar aqui no mundo físico. Uma imagem que me veio assim rapidamente foi com relação ao Dr. Bezerra de Menezes. Para quem conhece a sua biografia e assistiu ao filme, lembra daquela passagem que ele disse que ele fazia o seu trabalho, né, com toda a elevação moral que lhe era característica, e aí então chegou até ele o Livro dos Espíritos. E ele começou a ler, e o comentário é que ele lia aquele livro como se aquele assunto fosse absolutamente familiar para ele. E ele rapidamente aderiu àquela nova filosofia, como sendo para ele, né, uma continuidade daquilo que ele já vinha alimentando dentro dele. Porque aquela cultura, né, ou aquela crença que ele abraçava, que era o catolicismo, não era suficiente para trazer para ele aquilo que ele buscava. E aí então, quando ele começou a ler o Livro dos Espíritos, rapidamente despertou nele, assim como em todos nós. Imaginarmos, por exemplo, que muitos de nós migramos, né, de outras religiões evangélicas, religiões católicas, dentre outras, e chegamos na doutrina espírita como se ela simplesmente nos esperasse. E aí vimos que tudo aquilo que ela nos passa era algo que para nós já era familiar. E aí, então nós pensamos, né? Quantos de nós já não estávamos estudando tudo isso no plano espiritual, até chegarmos aqui e nos depararmos com ela? Ou seja, para muitos de nós, certamente é o primeiro contato que nós temos aqui no mundo físico com a doutrina. Mas certamente no mundo espiritual, nós já estávamos ali nos familiarizando, né, com tudo aquilo que ela vinha trazer para nós em termos de ensinamentos. Filosofia propriamente dita, né? Diz aqui para nós então:
Então o que Camilo coloca é exatamente isso, né? No momento em que ele estivesse então em contato com o Esperanto, por situações fortuitas, vamos dizer assim, no mundo material, ele lia ali um panfleto, teve um livro, foi convidado para um curso, alguma coisa, ele rapidamente se afinizaria com aquela ideia. E assim acontece com a maioria dos assuntos de que nós nos aproximamos. Jovens, por exemplo, né, que têm ali uma paixão desde criança por um determinado tema que pretendem exercer como profissão, né, no futuro, tem aquela vontade, né, olha, eu desejo muito fazer uma faculdade de medicina, desejo muito ser professor, desejo muito ser um engenheiro, um advogado, trabalhar nessa ou naquela área. E aí então ele fica buscando ali as suas tendências, faz ali um teste vocacional, tem ali uma influência do ambiente onde ele vive, onde ele acaba se aproximando cada vez mais, né, dessa trajetória, num curso que ele faz, na faculdade que ele vai então estudar e tudo mais, e mal sabe ele que ele já estava preparado para esse tipo de trabalho. Estudando, por exemplo, no plano espiritual, a medicina a partir da perspectiva espiritual, e aqui no mundo físico ele tem uma vontade quase que incontrolável de exercer a medicina. E aí então estuda, se prepara, né? Ontem nós tivemos a FUVEST, quantos jovens, né, ambicionavam determinadas carreiras e achavam que simplesmente era uma preferência que eles tinham, mas não têm o conhecimento de que essas preferências, na verdade, eram tendências que estavam aflorando por preparos que eles tinham então já no plano espiritual. Na verdade, Tico-Teco, essa ideia, né, de que as coisas acontecem dessa forma é exatamente por falta de estudo, né, por falta de um conhecimento. Porque muitas vezes assim, olha, porque esse é um filme espírita. Não tem um filme espírita. Na verdade, os assuntos que são tratados naquele filme são os assuntos que a doutrina espírita acaba estudando, mas na verdade são assuntos universais. Eu, certa vez, eu tive a oportunidade de trocar umas poucas mensagens com Maurício de Souza, lá no Twitter. Isso quando ele lançou uma tirinha falando sobre a Magali. Vocês devem conhecer, né, que a Magali estava dormindo, e aí então ela se desdobrou durante a noite, foi até a geladeira e continuou comendo ali, né? E da mesma forma também tem uma outra tirinha em que Cebolinha e Mônica se encontravam em várias encarnações. E aí a gente pensa, né, poxa vida, a turma da Mônica tratando desses assuntos. Aí já despertei, bom, só pode ser então porque o Maurício deve ser espírita. E aí então ele está começando a colocar um pouco desse conhecimento, né, ou dessa crença que ele tem, colocando na sua arte. E aí então eu mandei para ele um pequeno tweet, né? E ele me respondeu. Que eu perguntei para ele assim, mas Maurício, você é espírita, né? Porque agora esses assuntos estão sendo tratados, né? E a resposta que ele me deu falou assim, olha, na verdade esses assuntos são assuntos que todo mundo fala. Então, na verdade, eu coloquei esses assuntos porque as pessoas comentam. Então foge daquilo que é natural, de serem histórias imparciais e tudo mais, mas que de repente nós vemos ali. Se não me engano, são três histórias que ele contou falando sobre reencarnação, falando sobre emancipação, e eu não lembro mais, mas agora ele, em parceria, né, com o Luiz Hu, ele tem ali lançado, né, o Andrezinho. Andrezinho não, porque Andrezinho é uma das personagens, né, que a editora Mundo Maior criou, mas tem o tio do Cebolinha, que faz parte de um dos livros que foram lançados. Temos também ali um livro que fala sobre reencarnação dos animais, que é um livro recente, também com Maurício de Souza, né? Então vários livros têm sido publicados com a turma da Mônica falando sobre a doutrina. Então, assim como a gente vê, são temas, como o Maurício colocou, ele não está espiritizando a turma da Mônica, ele simplesmente fala de temas que todo mundo fala. Hoje nós pegamos a ideia de reencarnação, nós vemos até mesmo em filmes de terror. Vemos em filmes românticos, vemos em comédia, vemos em filmes de ação. Querem se lembrar de um? A Múmia.
A gente pega ali então o filme A Múmia, mostra ali a esposa do nosso herói, e aí então ela vai reencontrar com a vilã, que também é companheira do vilão ali, do coisa ruim lá do filme, e as duas eram próximas em encarnação anterior. Uma era filha do faraó e a outra era amante do faraó. E as duas então eram inimigas do passado. De repente elas se encontram no presente. Um filme de ação. Então, quer dizer, é tão simples nós vemos isso no nosso cotidiano, nas novelas hoje falando. Aí o pessoal fala assim, nossa, tem uma novela espírita surgindo. Não, são temas universais que por acaso aquela novela está tratando, sem necessariamente ter ali um conceito, né, um embasamento doutrinário. Ela fala com liberdade. Então tudo isso, né, fechando aqui esse nosso parêntese, a gente fala exatamente sobre o conhecimento que nós adquirimos no plano espiritual e trazemos para cá. E que nós tratamos como tendências, tratamos como preferência, tratamos como acaso, que muitas vezes nós reencarnamos no meio, onde nós somos muito próximos e altamente influenciados por aquela ideia, e nós achamos que isso é obra do acaso. E na verdade não é. Continuando, vamos lá. Então aqui a gente lembrou, né? Eram, portanto, álbuns, livros móveis, inteligentes, como que animados por fluido singular, a nos ensinarem a conversação, a escrita, toda a esplendente irradiação de um idioma que se ia decalcando em nosso intelecto. Olha só, decalcando, né? A gente poderia colocar uma linguagem mais atual e assim tatuando no nosso intelecto, permitindo-nos, quando reencarnados, a explosão de intuições brilhantes, tão logo nos encontrássemos na pista do assunto. E tais eram as perspectivas que nos acenavam os fatos do cimo glorioso daquela conquista, que nos sentimos triplicente emanados em toda a humanidade, pelos laços amoráveis da doutrina do Cristo, pelo beneplácito da ciência que nos iluminava o coração e pela finalidade a que nos arrastaria o exercício de um idioma que futuramente nos habilitaria a nos reconhecermos como em nossa própria casa, estivéssemos em nossa pátria ou vivendo no seio de nações situadas nas mais diferentes plagas do globo terrestre, como até no seio do mundo invisível. Ora, a embaixada esperantista em nossa colônia não se limitava a facultar-nos elementos linguísticos capazes de nos confraternizar com os demais cidadãos terrenos, com quem seríamos compelidos a viver nos arraiais da crosta planetária em futuro próximo. De quando em quando, das esferas mais elevadas desciam visitas de confraternização no intuito generoso de encorajarem os irmãos de ideal, ainda ergastulados, né, nas dificuldades de antigas delinquências. Verdadeiros congressos que eram, tais visitas à nossa academia, tratavam em assembleias brilhantes do interesse da causa, das atividades para a vitória do ideal, dos sacrifícios e lutas de muitos pares do novo empreendimento para a difusão do progresso. O que ele lembra aqui é que esse aprendizado que ele tinha era um aprendizado que era aperfeiçoado não na relação com o mundo físico, onde eles vinham, né, através da inspiração, através de canais mediúnicos e tal, falando com os encarnados sobre e através, né, do idioma Esperanto. Mas eram espíritos que iam até eles para ajudá-los, estimulá-los, né, nessas reuniões, nesses congressos, para aprenderem cada vez mais sobre essa língua. Era quando tínhamos ocasião de avaliar a colaboração daqueles vultos eminentes que viveram na Terra e cujos nomes a história registrou, e dos quais falamos mais atrás. Grandes turmas de alunos, aprendizes do mesmo movimento e pertencentes a outras esferas,
aderiam a tais congressos, piedosamente colaborando para o reconforto de seus pobres irmãos prisioneiros de suicídio. Ou seja, ele fala de intercâmbio, né, entre grupos de espíritos com outros compromissos, de outras dimensões, que tinham ali outras tarefas, mas que, por terem esse ponto comum, que era o aprendizado desse idioma, se reencontravam então para trocar experiências. Então eram dias festivos em Cidade Esperança. Nas suntuosas praças ajardinadas que circundavam o majestoso palácio da Embaixada Esperantista, sobre tapetes de relvas cetinosas, garridamente mescladas de miosotes azuis, de azaleias níveas e rosas, realizavam-se os jogos florais, perfeitos torneios de arte clássica, durante os quais a alma do espectador se deixava transportar ao ápice das emoções gloriosas, deslumbrada diante da majestade do belo, que então se revelava em todos os delicados e maviosos matizes possíveis à sua compreensão. Destacavam-se os bailados coreográficos e mesmo individuais, levados à cena por jovens e operosas esperantistas, cujas almas reeducadas à luz benfazeja da fraternidade não desdenhavam testemunhar a seus irmãos cativos do pecado o apreço e a consideração que lhe votavam, descendo das paragens luminosas e felizes em que viviam para a visitação amistosa, com que lhes concediam tréguas para as ominosas preocupações através do refrigério de magnificentes expressões artísticas. Aqui me fez lembrar essa passagem, que ele comenta, né, que durante esses eventos, apresentações artísticas das mais belas qualidades, né, das mais altas qualidades, vinham exatamente para poder animar o ambiente, para poder fazer com que esses irmãos, né, que se encontravam na condição de espíritos suicidas, né, recebessem o estímulo, o acolhimento, para que pudessem, no futuro, retornarem ao mundo espiritual, ao mundo físico, motivados, né, com esse propósito de evolução. E aí me fez lembrar um detalhe importante e interessante, num livro que falava sobre o entretenimento no mundo espiritual, que várias vezes nós encontramos em citações. André Luiz vai falar muito sobre isso nos seus livros, de espíritos que se juntavam então para cultivarem e apreciarem ali essas expressões artísticas de alta qualidade, expressões que tinham o objetivo de fazer com que eles se elevassem espiritualmente. Mas aí um espírito comentou assim: mas não se iludam, porque não são todos os espíritos que apreciam esse tipo de expressão. Muitas vezes espíritos que retornam do mundo físico, chegando no mundo espiritual, levando aquelas mesmas tendências que tinham quando estavam aqui no mundo físico. Queriam, na verdade, aquela expressão vulgar da arte, músicas vulgares, ideias agressivas. Tem até aquele ditado que diz assim, né, que se o céu for, né, se no céu você for obrigado a ficar ouvindo anjos tocando harpas, então eu prefiro ir para o inferno porque lá tem as baladas, né? Então, diante dessa colocação de Camilo, que fala sobre espíritos comprometidos com o aprendizado, com a transformação, com a elevação, não são todos. Tantos que nós temos relatos, né, que muitos espíritos que são convidados a participar dessas atividades preferem ficar entre os encarnados, porque é aqui que estão seus interesses. Querem continuar acompanhando as pessoas no seu dia a dia, nas noites, participando dos seus entretenimentos, sem nenhum tipo de compromisso de maior elevação. Porque não tem paciência, porque não tem vontade, porque já que eles são dotados do livre-arbítrio, eles podem, respeitando obviamente a lei de causa e efeito, eles podem estar aqui no nosso meio. E aí então nós vemos que de nada adianta você oferecer algo elevado para um espírito que ainda está em tendências inferiores. Vamos imaginar nós, né, chegando no mundo espiritual,
O que a gente vai apreciar? Continuando ainda, né, preocupados com as novelas, com os campeonatos de futebol, com as músicas, com os filmes, ou a gente vai mudar esse nosso modo de pensar? Vamos ver, né? Eu vou ter dificuldade para me desapegar de algumas coisas, né? Vamos ver, quem sabe. Certamente que não, Tic-Teco. Como eu sempre falo, né, a desencarnação ou a morte nada mais é do que nós embarcarmos num aeroporto e desembarcarmos em outro. Durante o voo você não se transforma numa pessoa melhor, você é simplesmente um passageiro daquele meio de transporte, né? O mesmo indivíduo que embarca num avião será o mesmo que desembarcará no outro. Salvo se alguma experiência muito impactante promover nele algum tipo de mudança. Mas a princípio, do jeito que ele embarca, ele desembarca. E as mudanças virão exatamente das experiências que ele vai vivenciar, das escolhas que vai fazer. Para finalizarmos, vamos lá. Então, mas é difícil, viu, Chanri? Você imagina, por exemplo, você comer um churrasco, você ouvir rock, torcer pro Corinthians, coisa difícil. Assistir filmes de zumbis, isso vai fazer falta. Por enquanto isso vai fazer falta para muita gente, para mim pelo menos. Vamos lá, né? Quem sabe? Quem viver verá. Então, a beleza do espetáculo, pois é, Tic-Tac, eu não tenho culpa, eu gosto desses filmes. Eu sou atraído por esses filmes, eu vejo uma propaganda, eu tenho que assistir aquele negócio, mesmo que não preste, mas eu preciso ver, senão eu não consigo nem dormir. Já pensou? Então, quer dizer, se é para ver morto-vivo, certamente eu vou ver muito quando chegar do outro lado, né? E bem real ainda por cima, né? Ainda vou fazer parte desse grupo. Vai saber, né? Vamos lá. Deixa eu só ver aqui rapidamente o que falta para nós. Eu vou parar por aqui, pessoal, que tem aqui um parágrafo grande que vai além do nosso tempo, né? Porque ele continua falando então sobre essas atividades artísticas, né, que Camilo então e os demais convidados e participantes acabavam apreciando. Então nós paramos aqui sobre a beleza indescritível, né, dos espetáculos que eles presenciavam. Nós estamos aqui na página 333 e nós então continuamos no nosso próximo encontro para fecharmos esse capítulo, né? Certamente na próxima quarta-feira nós encerramos então esse nosso livro, que já falta bem pouco, que são 9 páginas. Rapidamente a gente degusta essas páginas aqui sem nenhuma dificuldade. Então, encerrando por aqui, enquanto isso a Didma lembrou, né, tem gente que acha isso, né, que depois da morte não vai querer beber, fumar, pois isso não são necessidades do corpo, né? Pelo contrário, né, isso são hábitos psíquicos que também contaminam o corpo, envolvem, né, as necessidades orgânicas, e isso vai ser bem difícil. Não, assim que eu acabar, André, eu já começo outro, porque a gente vai ter o nosso recesso, só aproveitando aqui, vai ser no dia 23, deixa eu ver, dia 22, eu não estou conseguindo ver o calendário aqui agora, mas vai ser no dia 22 ou 23 de janeiro, de dezembro. Aí nós paramos aqui na semana do Natal, deixa eu ver, 25, 24, 22 de dezembro, porque o Natal cai na segunda-feira, né? Então dia 25, e depois o dia 1º cai na outra segunda-feira. Então a gente vai dar essas 2 semanas de pausa, um recesso, né, para vocês darem uma descansada, para dar uma passeada, para curtir ali aquelas festas de fim de ano, né, para quem se organiza, mas a gente já começa na próxima semana, se tudo der certo nessa semana agora, na semana que vem a gente já começa trazendo ali um pouquinho do livro Voltei e a gente pausa depois naquele período. Tá joia? Então vamos lá, página 33, falando aqui sobre os espetáculos que eles então presenciavam. Encerrando por aqui, pessoal.